Fala você que está aqui comigo, eu vou ter uma aula especial para você agora. É uma aula sobre o uso de medidas em psicologia, que é uma aula que muita gente tem dúvida. Então eu tentei ser o mais didático possível para tentar fazer com que você entenda esse conteúdo. Então, se você está interessado em entender mais sobre o uso de números em psicologia e em ciências humanas, essa aula é para você. Vamos junto aqui. Primeiro eu quero falar sobre dois tipos de medida, medidas qualitativas e logo em seguida eu vou falar sobre medidas quantitativas. Quando a gente observa, por exemplo, um fenômeno como esse, fenômenos naturais e sociais diferentes dos números, eles diferem qualitativamente. Veja, eu não posso comparar essa situação dessa moça com essa situação aqui, não sei se é a mesma moça ou a gente pode pensar que é a mesma em momentos diferentes ou moças diferentes, pessoas diferentes, porque essas são pessoas que diferem qualitativamente, então eu não posso comparar duas coisas que são diferentes. Até aí acho que não tem nenhum segredo, mas aí onde entra, as diferenças entre os atributos diferem em termos de qualidade. Mas aí como é que entra então as medidas quantitativas? Veja aqui agora. A gente não pode comparar os dois mundos, as duas pessoas, porque são pessoas diferentes, têm vivências diferentes, têm histórias diferentes, estão em momentos diferentes. Mas a gente pode comparar um mesmo atributo em termos de quantidade. E é isso que as medidas em psicologia e em ciências humanas fazem. Por exemplo, eu posso comparar o número de calorias no sorvete e o número de calorias em um café, por exemplo, um chá. E isso eu estou usando uma medida quantitativa. Caloria é um tipo de medida derivada, por exemplo. Ou eu posso comparar, por exemplo, a temperatura que está fazendo aqui com a temperatura que está fazendo aqui. Eu estou fazendo um tipo de comparação quantitativa, comparando um certo atributo, e esse tipo de mensuração é um tipo de medida fundamental. Na psicologia, por exemplo, em ciências humanas, eu poderia comparar o nível de depressão dessa pessoa com o nível de depressão dessa outra pessoa. Eu também estou comparando um atributo, só que aqui, como nas ciências humanas e na psicologia, a gente está medindo esses atributos a partir de uma medida de teoria. Existe uma teoria que embasa traços de depressão. Então, isso a gente está comparando em termos de um atributo. E assim a gente faz com várias coisas em ciências humanas e também em psicologia. Então, dependendo de como a gente classifica as nossas variáveis, vai ser possível escolher o tipo de análise que vai ser feito. Para a gente poder utilizar os números para representar fenômenos sociais, é preciso obedecer algumas premissas. E entender isso daqui vai ser muito, muito, muito importante se você quiser entender o uso de testes estatísticos. Cada tipo de teste estatístico que serve para determinado tipo de análise. Então veja, quando a gente utiliza números em pesquisas na psicologia e em ciências humanas, a gente pode classificar os números em três tipos de possibilidades de representação daquele número. A gente pode utilizar a nível nominal, ordinal ou intervalar. A nível nominal, a gente só está classificando ou categorizando. Veja que aqui a gente só está rotulando. Eu vou falar mais detalhes aqui em cada um deles. A gente só está rotulando, não atribui uma quantidade. No ordinal, não. No ordinal já se estabelece um nível de ordem. E o intervalar, a gente já atribui uma certa quantidade. Vou falar de cada um aqui para vocês entenderem melhor. Veja. A nível nominal, por exemplo, reflete apenas as diferenças qualitativas ao invés de quantitativas. Por exemplo, precisa ter a evidência a base axiomática de exclusividade mútua. Nenhuma observação pode participar de duas categorias. Fica um pouco abstrato assim, mas eu vou dar alguns exemplos já já. Ou a base axiomática da exaustividade. Deve ter categorias para todas as observações. Então, por exemplo, casado ou solteiro. Ou a pessoa ela é casada ou ela é solteira. Ou ela é separada ou ela é viúva. Ou seja, esse nível a gente está trabalhando com o nível nominal. Ou uma pessoa ela foi reprovada ou ela foi aprovada. Ela não pode participar de duas categorias. Ela não pode ter sido aprovada e reprovada ao mesmo tempo. Ou ela foi uma coisa ou foi outra. Ou, por exemplo, fuma e não fuma. Perceba que todos esses exemplos são níveis nominais. E muitas vezes no seu banco de dados que você estiver trabalhando, vai ser importante que você identifique se uma variável é nominal, ordinal ou intervalar.
Então, assim, na variável nominal, o que a gente quer basicamente é nomear ou rotular informações, dispor em categorias. Casado, solteiro, homem, mulher. E o máximo que dá para fazer nesse tipo de análise é contar a quantidade, contar quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas fumam, quantas pessoas não fumam, quantas pessoas foram aprovadas, quantas pessoas não foram aprovadas. Nesse nível de mensuração não dá para dizer quem é pior e quem é melhor e quem é pior. Uma pessoa que fuma é diferente de uma pessoa que não fuma. Um homem é diferente de uma mulher. Uma classificação, quem foi aprovado é diferente de quem não foi aprovado. Já no nível ordinal, a gente já começa a ter uma mensuração. A maior parte dos testes psicológicos, eles vão utilizar esse tipo de medidas ordinais. Onde, nesse caso, as categorias podem ser ordenadas em relação a algum critério. Já se estabelece uma base axiomática de ordem, onde a gente vai tentar procurar ordenar os casos em termos de graus que possuem uma determinada característica. Vamos para os exemplos aqui. Uma pessoa foi excelente, bom e ruim. Uma classificação, por exemplo, ou seja, o excelente foi melhor que o bom e o bom foi melhor que o ruim. Só que eu não sei a distância entre eles, eu só sei que excelente é melhor do que bom. Eu não sei o quanto bom é melhor do que o ruim. Ou seja, eu simplesmente tenho rótulos que eu consigo organizar em uma certa grandeza, mas eu não sei a quantidade, a distância entre esses pontos. Ou, por exemplo, ensino médio e ensino superior, a mesma coisa, só uso em termos de classificação. Já a medida intervalar, ela é uma medida um pouco mais detalhada, onde a gente trabalha muito mais com um intervalo. Reflete mais ou menos alguma precisão em relação ao nível ordinal ou em relação ao nível nominal. Indica uma distância mais ou menos exata entre as coisas. Então, por exemplo, anos de escolaridade. Eu sei, por exemplo, quem estudou 8 anos, quem estudou 7 anos. Ou seja, quem estudou 8 anos estudou 1 ano a mais do que quem estudou 7, que é diferente de quem estudou 5 anos. A distância de quem estudou 5 anos para quem estudou 8 anos de escolaridade são 3 anos. A mesma coisa inteligência, índice de QI, por exemplo, um QI de 100 é diferente de um QI de 90. Perceba que nesse momento a gente atribui uma quantidade para aquela característica. Nível de ansiedade, nível de comprometimento organizacional. Nesse momento a gente tem um nível de precisão um pouco maior. Aqui a gente tem um resumo em termos matemáticos desses 3 níveis. O nível nominal, as categorias elas precisam ser diferentes, e aqui tem alguns exemplos. Sexo, profissão, estado civil, ela precisa obedecer um axioma de identidade, tá? Ou é uma coisa ou é outra. No nível ordinal, a gente pode classificar, por exemplo, escolaridade, quando a gente trabalha com faixas, nível de adesão, pouco, moderado, muito, mas eu não sei a distância entre eles, mas eu consigo já organizar. Aqui precisa ter o axioma de identidade, mas também já obedece o axioma de ordem. Já no intervalar, não, eu vou trabalhar com a possibilidade de soma. Então, por exemplo, quanto é a inteligência daquela pessoa, quanto é os traços de ansiedade, o quanto de atenção ela tem. Nesse momento, eu preciso ter os traços de identidade e de ordem, só que aqui, diferente dos dois outros, entram também o de aditividade. Eu posso somar uma pessoa um nível de ansiedade num determinado dia e um outro nível de ansiedade no outro dia, somar ou diminuir. Eu posso fazer cálculos porque eu tenho uma certa quantidade daquilo dali. Saber isso daqui, gente, é importantíssimo para a gente poder escolher os testes estatísticos, as análises que são possíveis ser feitas. Se é a nível ordinal ou se é a nível intervalar. Então, sempre que você tiver um banco de dados, vai ser importante que você classifique essas suas variáveis de uma maneira correta para você poder saber quais são os tipos de testes estatísticos e análises estatísticas que podem ser feitas. Então, era isso aí. Qualquer dúvida, deixem um comentário. Eu sempre tento responder os vários comentários por aqui, beleza? Até uma próxima. Tchau, tchau.